7 minutos. Desculpa. Boa noite, gente. Eu sou o Dionísio. Eu vou falar um pouquinho aqui do que eu pretendo apresentar para vocês, que eu pretendo desenvolver nos próximos meses, e dar uma pincelada aqui no que foi estabelecido para ser apresentado como pré-projeto. O título que vocês estão vendo é a utilização de técnicas de visão computacional na interpretação de imagens microscópicas preparadas para urinais. Esse título ele ainda não está num escopo totalmente fechado, até porque o termo urinálise ele é um pouco abrangente. E dentro da urinálise existe uma diversidade de exames. Eu vou explicar um pouquinho mais na sequência. Aqui a gente tem os tópicos pelos quais pretendo passar, né? Tem a introdução, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, recursos, e no final aqui a bibliografia, que eu só não coloquei aqui, mas está no conteúdo dos slides mais à frente, tá bem? A princípio, né, eu comecei aqui pela justificativa, né, do trabalho, e obviamente, atrelada a essa justificativa, tá essa questão do impacto, né, da utilização de inteligência artificial dentro da área de saúde. A área da saúde, desde quando a gente tem a noção de tecnologia da informação, a área da saúde ela se faz como utilizador de tudo que é desenvolvido dentro da tecnologia da informação. Tanto que a saúde é uma área, né, muito mais antiga, porém, à medida que a gente foi desenvolvendo a tecnologia, a saúde foi se beneficiando de todo o desenvolvimento disso. A gente passa pelas questões da informática, que a saúde incorporou e otimizou seus trabalhos, seus serviços, a questão da robótica, a questão da IA agora, e futuramente até acredito que a saúde vai se beneficiar de coisas como computação quântica nos próximos anos, à medida que tudo isso for sendo desenvolvido. Outra questão está na versatilidade da inteligência artificial, reforçar o quanto a inteligência artificial é abrangente, o quanto ela pode ser inserida nos mais diversos tipos de trabalhos, de áreas, né? O quanto a inteligência artificial é aplicável. E tem esse último tópico aqui, bem como aquele ponto que a Joana citou no trabalho dela, que não pode ser deixado de lado, que tem a questão do impacto financeiro também. A aplicação da inteligência artificial dentro da saúde, ela causa uma redução de custos e até também essa redução de custos ela está correlacionada também com garantia de melhores serviços e tudo mais, à medida que o custo for ficando cada vez mais barato, os serviços de saúde. Né? Acho que agora quase que eu passei nesse notebook de cá, aqui no mouse. Vamos lá. Aqui eu vou introduzir um pouco da ideia. Né? Aqui está repetitiva essa questão do uso de inteligência artificial de saúde, que eu já havia dito anteriormente. Então, eu vou passar aqui para a questão dos exames de rotina. O que acontece? Eu trabalho num laboratório e lá são feitos os exames de rotina. Então, a gente recebe amostras, tanto de urina, fezes, coleta de sangue, todo esse tipo de coisa. E isso passa por um processo de triagem. E essas amostras, obviamente, são os mais diversos tipos de exame. Só que dentre elas tem a amostra de urina, que também abarca, né, vários tipos de amostras diferentes. Porém, o tipo mais comum de exame de urina é o que a gente conhece como EAS, que é a análise de sedimentos na urina, né? E dentro desse EAS são avaliadas algumas coisas, como ele avalia a presença de agentes patógenos, né, bactérias, micro-organismos presentes ali, e ele é subdividido ainda, porque ele passa por duas etapas. O que acontece? Essa urina ela é separada e existe uma parte desse exame, ele é feito por uma tira que chama tira reagente. É uma tirazinha, ela tem diversas cores aqui, né, por exemplo. Né?
E essas cores, cada campo deles, cada cor representa um campo. E cada campo desse é utilizado para avaliar algum parâmetro da urina. E além da tira reagente, tem a parte de análise microscópica. O meu trabalho, a princípio, ele não está com o escopo muito bem fechado ainda, porque eu não sei até onde eu posso ir. Porém, eu acredito que eu vá avaliar a questão microscópica, a questão análise microscópica, a microscopia da urina. Então, ali dentro da microscopia da urina, diferente da tira reagente, que são avaliadas mais coisas fisicoquímicas da urina, pH, densidade, esse tipo de coisa, na parte microscópica, onde eu falei que são avaliados os agentes patógenos e os tipos de cristais que se formam na urina. Só para dar um exemplo aqui, a urina pode ter presença de um composto chamado nitrito. O nitrito na urina, ele ocorre devido à presença de bactérias que elas têm como subproduto de suas reações esse nitrito. Eu estou só exemplificando aqui para vocês verem o quanto isso é amplo. Aí o que acontece? Tem algumas formações de cristais nessa urina, e como eu disse antes, esses agentes patógenos, né, que são as bactérias. Então, a pretensão minha é submeter essas imagens microscópicas a uma rede neural. E essa rede neural vai fazer a avaliação de tudo isso aí. Aí o que acontece? Entra aqui o conceito de Deep Learning. O Deep Learning é uma sub-área, né, da inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial, a gente tem o Machine Learning, e dentro de Machine Learning, a gente tem Deep Learning, para aprendizado em profundidade. E é o seguinte, dentro de tudo isso, a gente ainda tem alguns modelos, algumas arquiteturas de rede neural. E muito provavelmente eu vou trabalhar com o tipo CNN. Eu não sei que alguém tinha citado o CNN no trabalho aqui antes, que são as redes neurais convolucionais. Basicamente, o que elas fazem? O processamento de imagem delas é um pouquinho parecido com o que a gente aprende quando a gente está começando a aprender programação. Quando a gente está começando a aprender programação, a gente aprende um princípio de dividir para conquistar. As redes neurais convolucionais, elas fazem um pouco disso, que é subdividir as imagens e tentar identificar padrões nessas divisões menores, e juntando isso ao longo do processo e obter essa informação com maior detalhamento. E aí, deixa eu passar aqui. Deixa eu só dar uma pinceladazinha no finalzinho aqui do slide anterior, que eu estava falando sobre isso. Aí, como eu disse antes, né, essa questão de dividir para conquistar, as redes neurais convolucionais, elas têm um pouquinho disso. Então, elas têm um resultado final, uma saída, né, um pouco mais apurada, um pouco mais eficiente nesse sentido. Até tanto que as redes neurais convolucionais, elas são amplamente difundidas e são aplicadas nessa área da visão computacional, né? E, além disso, ela é muito comumente usada também em questões de sons. Sons, é isso mesmo, com sons. E eu acredito que, devido a essa questão, né, dela poder dividir, por exemplo, assim como ela divide uma imagem, você pode reproduzir a mesma ideia para dividir um sinal sonoro, uma onda mecânica. Acredito até que isso possa ser expandido, aplicado em outras áreas. Por exemplo, qualquer onda do tipo mecânica, tanto que o Fernando vai utilizar, né, onda mecânica também, porque é uma questão de vibração. Aqui tem o objetivo geral do trabalho, né, que é a aplicação de visão computacional na leitura e análise desses exames, não, dessa amostra, dessas amostras de urina, com imagens microscópicas. Deixa eu passar aqui exatamente. Aqui tem dois objetivos específicos que eu coloquei, né, que é contribuir na ampliação daquilo que já foi desenvolvido dentro do segmento, aplicações de inteligência artificial, que é aplicações de inteligência artificial na área da saúde, né, bem como servir de fonte para possíveis trabalhos futuros, né, e talvez possam desenvolver isso como produto, algum outro tipo de coisa, tomar um rumo diferente. E obter resultados significativos, né?
tanto sob o ponto de vista laboratorial, que é o objetivo cerne do trabalho, né? Porque, querendo ou não, como está atrelado à saúde, o objetivo, pelo menos, para esse trabalho é atender a saúde. E do ponto de vista de desenvolvimento, né? Porque, como as duas áreas são atreladas, subentende-se, né, que deva ser satisfatório para ambas as áreas. Aqui é a metodologia que eu pretendo utilizar, iniciar com uma abordagem de revisão da literatura, né? Fazer os estudos, o levantamento de tudo aquilo que já foi desenvolvido. Posteriormente, implementação da rede, né? Desenvolvimento da rede neural, depois obtenção e adequação dos dados. Os dados, no caso, são as imagens. Eu procurei sondar um pouquinho do que tem de banco de imagens disponíveis. Eu achei um pouquinho complicado achar trabalhar com um volume grande de imagens. Passa por um pouco daquele problema que eu tinha falado, né, Silvio? Que hoje em dia é difícil trabalhar com um volume grande de dados, porque isso é exclusivo, né, às empresas e tudo mais. E, posteriormente, né, após o tratamento dos dados e submissão à rede, testar e validar o projeto. Aqui tem um pouco do cronograma e a escrita do trabalho eu coloquei aqui em maio, porque o pré-projeto, querendo ou não, ele compõe o que é, em termos de escrita, do trabalho final, porque justamente o pré-projeto eu vou basicamente pegar o pré-projeto e expandir, porque o pré-projeto é um pouco menos detalhado, mas ainda é um segmento daquilo que eu pretendo fazer como um todo. Posteriormente, tem essa questão Posteriormente não, né? Concomitantemente, porque se iniciam juntas, tem essa questão da revisão da literatura. Depois a gente tem essa questão da coleta e análise dos dados dos meses de julho até setembro. Concomitantemente também com o desenvolvimento do projeto. Depois tem correções de detalhes finais do texto, o acerto com os orientadores e depois a apresentação final em março. Aqui um pouco dos recursos, né? Basicamente são dois: um tablet para desenvolvimento de teste de aplicação de visão computacional e aqui o banco de imagens para treinamento e validação da rede neural. Como eu disse antes, esse banco de imagens acredito que vai ser um pouquinho complicado, porque eu ainda não tenho real noção se esse banco existe em grande volume, em um volume que atenda pelo menos satisfatoriamente o que eu pretendo pesquisar. E aqui as referências. Essa primeira referência aqui, eu obtive acessando os periódicos da CAPES. Ela está na base de dados I3E, né? E ele trata bem desse problema e ataca especificamente a área da qual, a sub-área, né, dentro da análise de exame de urina, que eu pretendo atacar, que é essa questão da microscopia e da parte de análise de possíveis agentes patógenos presentes ou não na urina. Aqui foi um outro texto. Esse aqui eu não achei nos periódicos, esse de baixo eu não achei nos periódicos da CAPES. Esse aqui foi uma pesquisa direta no Google. É mais um texto com questões informativas mesmo sobre o processo de urinálise, um pouquinho mais de detalhes. E aqui só um curso básico da Data Science de introdução, de fundamentos de inteligência artificial, só para questões conceituais mesmo, para poder explicar um pouquinho mais do que eu pretendo desenvolver. E é isso, pessoal. Parabéns. Bom, vamos lá. Seu trabalho, ele tá bem, tem uma boa ideia, assim, você está bem fechado, bem foco, tá legal. Esse refinamento de qual tipo de análise de urina é normal para o projeto, né? Todo projeto vai avançar, vai ser refinado, tá bom, tá? E aí, o que eu gostaria de destacar no seu trabalho? Essa área, né, que
você pretende desenvolver. Você pegou uma área que você está bem coberto, assim, bem desenvolvido, porque você até tinha começado a falar, né? Qualquer pesquisa que a gente faça, qualquer busca, na verdade, que a gente faça em banco de dados, a gente vai ver que a inteligência artificial ela está completamente vinculada à aplicação da medicina, né? Então, vai ser, inclusive, acho mais tranquilo você buscar fontes de dados no PubMed, por exemplo, que é um repositório de dados de medicina, de saúde. Então, provavelmente você vai encontrar em algum artigo. Você tem Fiocruz também. Sim, esse Fiocruz é mais Brasil. Então, assim, esse PubMed é internacional. Então, vai ser muito mais fácil achar um banco de dados provavelmente chinês, ou europeu, ou norte-americano, do que, infelizmente, brasileiro, né? Então, o que acontece? Durante a sua apresentação, o que eu mais senti falta foi de citação. Então, assim, no seu texto, né, você desenvolve, você explica bem, tranquilo, só que em vários momentos ali falta algum autor, algum exemplo. Por exemplo, quando você começa a falar a respeito de como que a modelagem de plano pode ser aplicada, poder falar, olha, inclusive das suas referências, né? Esse trabalho aqui que eu encontrei é um exemplo, às vezes pega uma imagem, uma figura, uma aplicação, por exemplo, para enriquecer o seu trabalho e o seu desenvolvimento, tá bom? Então, falta bastante dessas citações, não para o seu caso específico, mas para contextualizar os temas, tá? E aí, eu fiquei um pouco em dúvida quando você estava falando das redes neurais convolucionais, e você citou o CNN, você vai aplicar, porque esse termo, redes neurais, ele é ainda bastante amplo, vamos dizer assim, né? Então, já tem alguma técnica, um algoritmo, uma metodologia específica? Só para situar, o que acontece? Dentro da área de inteligência artificial, a gente tem áreas de aprendizado de profundidade, né? E a gente tem as áreas de machine learning. Dentro de machine learning, a gente tem deep learning. Dentro de deep learning, que é uma arquitetura de rede neural, é a CNN, que é a rede neural convolucional. A gente tem diversas outras, porém dentro de deep learning, o que é mais comumente aplicado à visão computacional é a CNN. Você vai usar ela? Muito provavelmente sim, porque as aplicações de visão computacional, assim, quase que na totalidade delas, são CNN. Tá, beleza. E aí, eu acho que você poderia já colocar isso ou no seu objetivo geral ou no seu objetivo específico, sabe? Olha, vou pegar esse banco de dados de análise de urina e vou aplicar o modelo de análise CNN, entendeu? Porque aí você já ganha, assim, o seu texto ele fica ainda mais claro do que ele já está. Até o seu objetivo geral, tirando essa ausência de citações, o seu trabalho está ok, está muito bem, e aí com o tempo você vai aumentando essa carga de leituras, de outros estudos, entendeu? E aí o que acontece? Apresenta a tela lá, por favor, do seu objetivo geral e depois dos objetivos específicos. Qual tela? Do objetivo geral e específico. Aí, o objetivo geral. Então, você está lá, aplicar visão computacional, leitura e análise de rotina. Então, por exemplo, eu sugeriria para você aplicar, está ótimo, tá? Aí, ao invés de colocar visão computacional, já colocar aplicar análise de rede neural computacional, já detalhar ainda mais. Eu sei que você falou que ainda vai especificar qual que é a imagem da urina de rotina, né? Mas, assim, essa visão computacional, assim que você conversar com a pessoa que está te olhando, olha, vamos fazer essa, já coloca isso no seu objetivo geral para te ajudar, tá? E vai lá nos objetivos específicos, por favor. Os seus objetivos específicos é que eu achei que estava, talvez você tenha aí algumas questões para resolver, porque, por exemplo, obter resultado significativo
é uma possibilidade do trabalho, né? É uma expectativa do seu trabalho. Mas pode ser que, eu não sei se você está falando assim, quando você fala resultado significativo, você quer dizer o quê? Significativo, eu quero dizer, é sobre o ponto de vista de análise. Ele me permite inferir, concluir algo a partir daquela saída. Não necessariamente que seja bom, espero que seja, mas não necessariamente. Mas aí você vai ter esse resultado através da estatística, eu imagino. Sim. Entendi. Tá. Então você vai falar lá. Porque eu obter resultado significativo, todos nós esperamos, né? Mas assim, é um passo, vamos dizer assim, quase que automático. Porque o que acontece? A obtenção desses resultados, eles são semelhantes ao trabalho do SHM do Fernando. Uhum. Usar aquelas leituras de matriz de confusão, ROC, esse tipo de coisa. Basicamente isso. Basicamente nessa linha. Sim, aí eu trocaria, por exemplo, ao invés de obter resultado significativo, analisar a significância, analisar o potencial dessa rotina para o uso laboratorial. Eu só trocaria ali, ao invés de obter resultados, eu trocaria analisar os dados, fazer uma análise dos resultados, entendeu? Eu trocaria ali porque essa obtenção pressupõe-se que ele já vai ser vai dar certo, entendeu? Sim. Pode ser que tenha algum avanço, algum ajuste na metodologia que você fez, tá? E o primeiro objetivo específico, talvez eu deixaria ele ali. Tem um problema aí nesse primeiro objetivo, que é o seguinte: eu entendo que você quer dar uma contribuição com o seu trabalho, tá? Isso é perfeito, é legítimo. Normalmente, esse tipo de parágrafo ele fica lá na introdução ou na justificativa, por exemplo. Por que você está fazendo esse trabalho? Eu quero contribuir. Mas, em tese, assim, a gente já parte de um certo pressuposto de que todo trabalho científico ele tenta dar uma contribuição para o conhecimento, entendeu? E ele, em tese, não seria um resultado parcial, um degrau da escada para te ajudar a chegar lá na aplicação da análise computacional. Entendeu? Então, eu trocaria ele por algum outro, tá? Por exemplo, dentro da rede neural, eu não sei se tem outras subvariações para você treinar, às vezes treinar uma, duas análises, ou com variações dentro de tratamento de imagem, por exemplo, você vai trabalhar um pouco com sensoriamento remoto, né? E aí, dentro desse sensoriamento remoto, você verificar um determinado tratamento dos dados, como um realce, por exemplo, ou um contraste de imagem, entendeu? Alguma subvariação para que você possa, dentro da análise que você for fazer, dentro da aplicação que você for fazer, você consiga avaliar, olha, esse tratamento foi significativo, resultou em uma contribuição efetiva, essa outra técnica não foi tão legal assim, tá? Para que possa te ajudar nessa aplicação. Quando o seu objetivo geral é aplicar, você pode aplicar ali o mesmo dado, você pode avaliar o seu dado sobre diferentes comportamentos. Como que aquele dado se comporta a partir de modificações em alguns parâmetros que a gente vai ter, tá? Então, eu sugeriria de você modificar um pouquinho esses objetivos específicos, quais degraus você precisa para aplicar, então talvez fazer uma pesquisa bibliográfica em bancos de dados que contenham imagens ou resultados de análise de urina, por exemplo. Isso poderia ser, a princípio parece que não está, usa esse aqui, por exemplo. Entendeu? Então, talvez pudesse ser um objetivo específico para você. Depois de buscar esses bancos de dados, verificar alguma variação, alguma modificação de parâmetros dentro dos dados que você for estudar, for analisar o comportamento deles, tá? E tentar verificar e mudar esse verbo do segundo objetivo específico, ao invés de obter resultados, analisar a significância, analisar resultados, analisar a estatística descritiva, inferencial, e aí você vai achar alguma coisa do que pressupor que já vai dar certo. Beleza? E só mais uma coisinha, vai lá para a metodologia, por favor. Metodologia é o problema de todos, né? Então, assim, refinar, tá? Então, por exemplo, quando você fala revisão da literatura, e aí eu sugeriria para você fazer a técnica da revisão bibliográfica para banco de dados, qual que é o termo que você vai buscar?
banco de dados de imagens, do tipo de análise da urina específica que você quer. Então, esses dois operadores booleanos, joga no PubMed, ou você pode pegar alguma revista internacional de grande fator de impacto, dentro da área da análise de urina, por exemplo. Por que eu falo que você pode pegar esses artigos? Normalmente, quando você publica em uma revista de grande impacto internacional, ela já te fornece um banco de dados, ou pelo menos um link do banco de dados. Por exemplo, dentro da geologia, a gente trabalha muito com imagem de satélite. É uma área bem próxima da sua. Só troca urina por imagem de satélite que está fazendo, né? Então, o que acontece? O repositório desses bancos de dados, muitas vezes, ele está disponível de uma forma acessível, ou mesmo que o artigo ele forneça lá como um banco, como um acesso suplementar, quais dados que ele utilizou para fazer. Assim como você falou que achou o artigo dentro do periódico dos CAPs, né? Então, talvez você consiga achar esse banco de dados lá através dessa revisão bibliográfica, beleza? Essa implementação da rede, aí você descrever pormenorizadamente como que vai ser, quais parâmetros, quais variáveis você vai utilizar, a descrição completa disso, tá? Obtenção e adequação dos resultados, eu tiraria, porque todo mundo quer obter e quer adequar os dados que vai precisar, né? O teste e validação do projeto também seria um resultado ali automático. Você vai estar fazendo a pesquisa, pressupõe que você vai passar por isso. Então, eu tiraria aqueles dois últimos tópicos da metodologia de pesquisa e complementaria ali essa questão da revisão, se você for fazer ou não, como, e principalmente a implementação da rede, como você vai analisar esses dados, com a descrição dos origens, dos parâmetros que você vai criar. Beleza? Basicamente é isso, e aí só essa ideia do banco de dados para você voltar para o periódico dos CAPs, nas bases de dados. Não sei se eu falei ou se eu falei com vocês muito rapidamente, a CAPES, ela tem um treinamento para poder fazer a busca nos repositórios do periódico dos CAPES. Então, às vezes, ali compensa você assistir um treinamento da área da saúde, por exemplo, porque eles vão apresentar para vocês quais são os principais repositórios bancos de dados da área de medicina e de saúde. Eventualmente, você pode encontrar lá nesse banco de dados. Eu tenho feito isso, tentado fazer esse contato com os bioquímicos de onde eu trabalho. Também é uma possibilidade. Isso. Que aí você consegue encontrar esse banco de dados. Beleza? Mas é isso, Dionísio. Eu acho que está tranquilo, só alguns refinamentos pontuais ali. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Bom, esse tipo de análise que você está se propondo a tratar, ela é uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa, né? Ela não dá 95%, ela não dá um valor. Ela tem um perfil muito mais qualitativo. Sim, tá. Até mesmo aquela que eu tinha falado, tira reagente, ela tem um perfil muito qualitativo. Ela não é, tanto que os resultados eles são colocados como forma de cruzinho, por exemplo. Vai até 4, se não me engano. Então, como você vai usar essas imagens para fazer o treinamento, uma coisa que você tem que se atentar na hora de buscar esses bancos de dados, que não basta ser um banco de dados com as imagens. Você tem que ter as imagens e o resultado de cada imagem. Então, para aquela imagem ali, o resultado tal, então você tem que ter as duas coisas atreladas, né? Que são cuidados que você tem que ter na hora de for buscar esse banco de dados. Uma sugestão que eu dou para você, ela não vai te dar o resultado, mas ela talvez te dê mais imagens para você conseguir um banco de dados bem pouco, por exemplo. Generativo. Talvez seja você pegar essas imagens que você conseguiu do banco de dados, treinar uma IA de geração de imagens, para gerar mais imagens anônimas, para você poder treinar com essas imagens também. Só que essas não vão ter o resultado. Dentro como eu disse antes, dentro do Deep Learning ainda tem essa possibilidade, que a generativa Sim. Aí talvez assim você consiga alimentar melhor o seu treinamento e ter um resultado mais próximo do desejado. Obrigado. Só uma dúvida, você falou que trabalha no laboratório, né? Dentro dessa possibilidade do Guilherme, não teria como você obter amostras do laboratório? Não, porque lá
Lá a gente não obtém imagem. O bioquímico faz a leitura ali na hora com a folha do lado. Lá, oi? Ele tira foto. Ele não tira foto, ele só faz a leitura ali do lado na hora e passa isso para arquivamento depois. O resultado é registrado num sistema e tudo mais, e arquivado. Mas a gente não trabalha com imagens. E aí eu fiquei com dúvida, porque você falou da questão da fita do resultado dos algoritmos, como se fosse uma fita de VH, né? Aí você vai trabalhar com essa análise que depende da interpretação, ou você vai trabalhar com a análise de microscópio? Análise de microscópio. Por isso que A microscópio também precisa de uma interpretação, não é isso? Sim, precisa de uma interpretação. Essa é uma chave de interpretação ali. Mas ela não é uma interpretação no sentido de abstração. Ela é uma interpretação quantitativa mesmo. O bioquímico está vendo ali a presença ou a ausência daquele agente patógeno. Porque eu imagino assim, eu sou leigo, tá? Chutando aqui. E, por exemplo, olhar tem cristais de alguma coisa na urina da pessoa. Então, ele vai olhar no microscópio lá, pelo que eu tenho de experiência, tem muito. Pelo que eu tenho de experiência, tem pouco. É mais ou menos isso. Mas isso assim, isso é colocado de forma qualitativa, mas existem faixas quantitativas para poder caracterizar determinadas coisas ali. Qualitativo e quantitativo ao mesmo tempo. Entendi, tá? Uma outra sugestão é que dentro das geociências a gente faz análise, não é de urina, mas é de tecido, que são com diatomáceas, são com carapaças de diatomáceas, dentro da análise de paleoambientes. E aí o que a gente faz? Aí eu não sei se o laboratório faz, se isso é possível ou não, mas a gente acopla uma câmera fotográfica no microscópio e gera imagens. Eu pensei nessa possibilidade, mas pela estrutura que a gente tem lá e pelo que... você estava falando da uva naquela hora, eu trabalho até em Mariana, no laboratório de lá. Pelo que você falou naquela hora, você tem um pouco da noção do que acontece lá. É difícil, impossível para eu poder obter isso lá. Seria uma possibilidade, né? A ideia só me veio porque, como eu estava trabalhando lá, um belo dia eu olhei e falei, eu desenvolvi um trabalho a partir disso aqui. Talvez você consiga entrar em contato com o laboratório grande, ou comparar esse tipo de imagem. Ou dependendo do resultado, eles passam a colocar exato. Porque eu acho Aí pode ser uma consequência do trabalho. Mas agora... Vai ser mais fácil você ter essa base de dados de pesquisa do que trabalho de prática. O laboratório tem dono. Oi? Não tem dono. Tem dono? Porque se eu eu mexer com isso agora. Fácil, vai funcionar. Mas eu falo em termos de recurso mesmo e da rotina de lá, de como é a rotina, entendeu? Viabiliza todo esse tipo de coisa. Acabar guiando mais para a criação desse banco de dados e já deixa o machine learning preparado para já estar sendo alimentado e sendo feito lá. Sabe por quê, Diogo? Você, por exemplo, te dar uma ideia, a Silvia deve saber. Aqui no campus, por exemplo, aí eu não sei nada de medicina, inclusive eu odeio medicina, tá? Mas é o seguinte, dentro de protocolos, dá para você adaptar, por exemplo, no celular, não precisa ser uma câmera, não precisa ser um iPhone, alguma coisa gigantesca, você tem adaptador da lente da câmera. Exatamente. Não, dentro do celular para colocar no microscópio, por exemplo. E aí você, por exemplo, eu imagino que em um dia você deve fazer, sei lá, pelo menos 10 análises de urina. Ou mais. Né? Então, por exemplo. Só para você ter uma ideia, lá em Mariana, o que acontece? A policlínica de lá, ela atendeu em 5 meses quase equivalente à população de lá. Lá em Mariana tem 61 mil pessoas. Um mês foram atendidos na policlínica, 60 mil atendimentos registrados. Pede a Silvia para gerar uma declaração. Exatamente, a ideia é bem por aí. Aí ele vai conversando,
gente vai fazer um protocolo Isso. se juntando com a tira que é a gente, e essas duas informações, serve uma média de confiança. Sim. Mas assim, Se não tiver. Se não tiver, Não, o laboratório é eu acho, público, não é? É público. Vamos falar, mas não sai de lá. Não, é laboratório público. Não, o Claudinho lá, o Vanderlei, assim, a gente, eles fazem análises que a gente não faz. A gente não tem a estrutura lá para fazer, a gente envia para eles, entendeu? Quem que é secretário de saúde lá? Onde você trabalha? Ah, esqueci o nome. o Guilherme vai ligar. É Danilo, nossa, acho que é Danilo. É, acho que é Danilo. Eu posso dar uma olhada. Nunca tive. Porque assim, uma sugestão que eu te dou é você buscar esse banco de dados o mais rápido possível nesses periódicos internacionais. Infelizmente, no Brasil, eu não sei que você consiga contato, de ver uma tese, uma dissertação que às vezes tenha, isso é possível também. Alguma tese, dissertação que já gerou isso no Brasil. Tanto que eu pretendo buscar esse banco, mas assim, tem uma outra carta na manga. Se eu não conseguir o banco com a imagem microscópio de urina, eu sei que eu vou conseguir o banco com a imagem microscópio de sangue, para hemograma. Só vai mudar o formato ali. Mas no banco você consegue, igual eu falei pra você, você consegue a imagem e o resultado. Você quer a imagem? Você Eu não sei. consegue só a imagem. Aí tá, eu provavelmente acho que eu vou conseguir só a imagem. Mas aí entra o que eles têm estabelecido já, com as faixas, né, para caracterizar isso ou aquilo, entendeu? Na hora que você for Então, inventar o programa, né, para fazer o treinamento, você fala essa pra... imagem aqui, tem que ter esse resultado. Ah, peso, você fala na atribuir peso, esse tipo de coisa na rede? 300 gramas, tem 150 quadrados. Aí para você não precisar pegar 3 por imagem e você mesmo fazer o resultado de cada um. Cuidado que o próprio banco é seguro. Os dados tiverem informação. Esse links aí de rigidez me conta você. Tá bom. Mas é muito bom, Dionísio. Tem várias áreas que já usam isso, tá? E aí tenta investir para urina e potencial. Parabéns, Dionísio. Obrigado. Se eu